Você sabia que o seu FGTS rende menos que a poupança? Kim Kataguiri explica por que isso é um roubo. Minha segunda afirmação é: o FGTS é um roubo contra o trabalhador. Eu digo isso porque o FGTS basicamente rende muito menos que a poupança, que é o pior investimento de todos, e ao mesmo tempo financia muitas políticas públicas fracassadas. E aí? Eu quero começar te fazendo uma pergunta, mas antes só uma contextualização, tá? Você diz que o FGTS é um roubo contra o trabalhador, né? Parte de uma perspectiva moral, né? Não explica muita coisa, e tem um discurso seu antigo na Câmara, onde você criticava aqueles 10% de multa que tinha no FGTS, que era um dinheiro que ia para o Estado, e na sua fala você dizia assim: esses 10% é um dinheiro do trabalhador que está indo para o Estado. E por que o dinheiro do trabalhador tem que ir para o Estado? O que aconteceu na prática? Se extinguiu a multa de 10%, mas o trabalhador não viu um centavo desse dinheiro. Então, no final das contas, a defesa da extinção da multa virou só um benefício para o trabalhador. Então, minha pergunta é: você quer mudar o quê? Não, benefício para o empregador, desculpa. A minha pergunta é: você quer mudar o que no FGTS? Como garantir que essa mudança também não vai onerar só o trabalhador e facilitar só a vida do empregador, diminuindo esse custo, entendeu? Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o Arthur Duval. Eu perguntei: como você vai criar um mecanismo institucional de lei que garanta que quando você excluir ou mudar o benefício, por exemplo, incorporando ele no salário mínimo, que eu imagino que talvez seja o que você defenda, o que vai garantir que pessoas que recebem acima do salário mínimo vão continuar recebendo esse benefício? Só um exemplo rápido para você poder responder bem e entender o que eu estou falando. Imagine que eu trabalho numa empresa, eu mesmo no meu último emprego, eu recebia cerca de R$ 2.600 no meu último emprego, mais os 8% que era depositado do FGTS. Vamos supor que amanhã a gente indexe o FGTS ao salário mínimo. Aí nessa empresa que eu trabalhava ganhando 2.600, eu vou deixar de receber o FGTS, vai aumentar, sei lá, 8% desses 2.600, mas o que garante que os próximos funcionários não vão entrar na empresa para receber 2.500, ganhando menos do que eu ganhava e ainda não recebendo os 8% do FGTS? Vamos lá. Bom, garantias não existem na política, né? Como garantir com certeza que tal coisa vai acontecer, que tal coisa não vai acontecer? Tanto que essa redução de 10% de multa, né, não foi revertida para o trabalhador. Bom, eu não tenho maioria na Câmara, eu não sou presidente da República, então eu não defini qual foi o desenho do que isso aconteceu. Mas, no mínimo, vamos lá se eu consigo fazer você concordar comigo. Eu acho que a gente pode pensar em várias alternativas para o FGTS, mas, no mínimo, garantir que o trabalhador pode ser uma garantia para quando ele for demitido, mas ele escolhe onde aquele dinheiro vai ser investido. Se a gente puder fazer assim, podemos concordar? Porque, a gente tem uma diferença, em 20 anos, o FGTS deu 202% de retorno. A poupança deu mais do dobro, 464%. A Bolsa, investimento de risco, deu 755%. O CDI, que é o investimento seguro, deu 1.724%. Então, assim, no mínimo, permitir que o trabalhador possa escolher o investimento, até porque vários trabalhadores me buscaram quando teve a limitação em relação ao saque aniversário, né? Mesmo porque, na minha avaliação, é o dinheiro dele, mas o governo força o trabalhador a pagar para o governo fazer políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que o próprio governo admitiu que 56% das casas feitas são defeituosas. Então a gente pode defender que ele continue sendo pago, que ele continue lá para o trabalhador, mas que ele decida onde aquele dinheiro vai ser investido. O que você acha? Eu não concordo com isso porque tem um problema e eu acho que você vai concordar. O FGTS, ele é um fundo de garantia que não só garante um colchão para o trabalhador quando ele for demitido, mas ele também funciona como um estabilizador de demanda. Por exemplo, durante a crise do governo Dilma, a gente teve uma explosão dos saques do FGTS. A gente tinha uma média de 50, 60 bi que era sacado antes, e durante a crise do governo Dilma, em 2015, 2016, isso explodiu para mais de 200 bilhões de saques. Ou seja, 200 bilhões que entraram na economia durante a crise e serviram como estabilizador de demanda para que as pessoas continuassem consumindo, já que você teve uma explosão do desemprego. Ele serviu como um pagador de dívida, então a pessoa conseguia pagar o seu aluguel, conseguia cumprir com as suas despesas financeiras, etc. Por quê? Porque o FGTS ele funciona como um instrumento que é anticíclico. Se a gente pegar o FGTS, deixa eu concluir, se a gente pegar o FGTS e dar a liberdade do trabalhador colocar no mercado de capitais, você vai estar pegando um instrumento anticíclico e aplicando no mercado procíclico, que tende a deteriorar quando você tem uma grande explosão do desemprego durante uma recessão. Então, se durante a crise do governo Dilma a gente tivesse grande parte do FGTS no mercado de capitais, esse mercado de capitais teria deteriorado durante a crise, que foi o que aconteceu, as pessoas teriam perdido esse colchão, porque o FGTS ia deteriorar junto com isso, e a gente ia ter uma explosão, a gente ia ter um travamento daquilo que o Keynes chamava de multiplicador da economia. Por quê? Porque
as pessoas não iam receber esse colchão, ou seja, ia ser 200 bi que ia ser menos durante essa crise, naturalmente a demanda ela ia colapsar, as empresas iam contratar, iam despedir ainda mais do que despediram durante ali, então a gente poderia ter tido um desemprego maior, a gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7% poderia ter sido 8, 9%. Eu só estou te dando a explicação para você entender por que colocar no mercado de capitais não funciona, tá legal? Tá muito longa. Não, tudo bem, vai. Olha, eu acho que não tem nenhuma contradição em relação ao que eu falei e em relação àquilo que você está defendendo. Não necessariamente esse recurso precisa estar investido em bolsa. A gente pode limitar esses investimentos a investimentos seguros, a investimentos que não tem... caralho, cara, segura mesmo, rapaziada. A investimentos que não tem a volatilidade da Bolsa de Valores. E você diz o seguinte, olha... investido em bolsa tem um risco de ser deteriorado em momentos de crise. E você concorda? No FGTS é a certeza que vai ser deteriorado em momento de crise e em momento de bonança. Claro então que não. Muito melhor para o trabalhador estar investido. Pô, não deixaram eu responder isso, cara. Aí é fogo. Mas foi bom. Tem que brigar com os coleguinhas aí, meu. Na minha terra, levantou bandeira vermelha, resolve na porrada. Opa, esse é novo. E aí, meu? Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Tarde. Eu sou professor de História, professor de Educação Física e estudante de Administração. De História e Educação Física? Pô. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. Sim, mas Sim, mas num país onde nós não temos um saneamento básico decente, onde as pessoas ou seja, o investimento fracassou. Onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS, não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política pública em que mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não concordar comigo nisso aí, é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência. Né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa de experiência pessoal. Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está contra o trabalhador. A construção civil que mais gera emprego nesse país. É um dos maiores setores que geram emprego nesse país. Tudo bem, filho, mas aí em todo lugar a construção civil gera muito emprego. O que eu estou falando é que existe um defeito fundamental no FGTS para subsidiar empresários que estão entregando casas defeituosas e que não estão entregando saneamento para a população. Olha quanto tempo existe o FGTS. Tem aqui, ó, eu até trouxe esse dado. Tem 82 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, assim, o financiamento via FGTS não está funcionando. Não tem o saneamento básico porque existe o FGTS? Ou já não teria, mesmo sem existir o FGTS? Essa é a questão. Não, outra coisa, o FGTS também é usado em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, as enchentes do Rio Grande do Sul. Ou isso daí também é política pública fracassada? Não, o trabalhador poderia sacar mais se não fosse nesse modelo de FGTS. Porque ele não rende nada. Ele rende menos que a poupança. Se o dinheiro estivesse na poupança, o trabalhador em momento de crise receberia mais o quádruplo. O STF decidiu recentemente que deve render pelo menos o IPCA. O IPCA não é nada, é só inflação. E a gente pode discutir a questão do rendimento. Eu não sou contra discutir a questão do rendimento. A grande questão é, o FGTS surgiu em 1966, esse ano aqui vai fazer 50 anos que existe o FGTS, e acabei me confundindo aqui. E... Calma aí, mano. E aí, acabou? Não. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho. Pausa. Foi. Cara. Acontece com os melhores. Opa, esse é novo também. Tarde, Kim. E aí, tudo bom? Opa.
Eu sou o Pedro Alencar, eu sou um dos coordenadores da JNB e eu queria entender por que o deputado acha que é exatamente um roubo contra o trabalhador, primeiramente a questão do FGTS. Porque o rendimento é pífio. Porque se estivesse na poupança renderia mais, porque se estivesse no CDI renderia mais. Assim, não há trabalhador com quem eu converse que não diga que seria muito melhor isso não financiar a política pública e isso ficar à disposição dele quando ele quisesse. Mas vamos partir da premissa, e eu ainda vou, digamos assim, conceder esse pressuposto para vocês, de que o FGTS está lá e só pode ser sacado em caso de demissão ou em caso de crise ou por aí vai. Ainda assim, o atual modelo de FGTS é um roubo contra o trabalhador por causa do seu rendimento. E outra coisa, política pública, assim, não existe paralelo no mundo. Política pública não sai de imposto sobre folha. Política pública sai do tesouro, né? Só sai sobre imposto sobre folha, seguro-desemprego e no máximo previdência. Então, lembrando que o FGTS ele não é debitado do trabalhador, né? É sobre o salário dele. O senhor não entende que o FGTS também tem como uma questão de função social para garantir, por exemplo, a moradia. Hoje, pelo menos 60% dos imóveis tem financiamento relacionado direta ou indiretamente pelo FGTS. E também por crédito, créditos, juros subsidiados. Ou seja, claro que em cima do salário médio ali do brasileiro, que é menos de R$ 3.500, o 200, R$ 300 faria muita diferença, claro. Mas e quando o trabalhador é demitido, aqueles 40% que não acresce em cima da multa, acaba rebatendo em uma questão de rotatividade maior do funcionário. Calma, 40% que não acresce em cima da multa? Os 40% que acresce em cima da multa quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Acresce em cima da multa ou é a multa? Não, é a multa, perdão. Ah, tá. Foi uma questão apenas nominalmente, né? Tem a questão de o FGTS, ele é um fundo para garantir a primeira moradia da baixa renda, cara. Eu sou um trabalhador, eu tenho a questão do FGTS também. Certo. Claro, eu queria muito R$300 a mais em cima do meu salário. Seria muito interessante. Mas já tá mais perto do meu lado. Eu acho que ter a garantia de um juros subsidiado para mim quando eu for adquirir a minha primeira moradia, eu acho mais interessante. Você pode ter juros subsidiados pelo Tesouro, não precisa ser sobre sua folha de pagamento. E não caia na ilusão de quem paga o FGTS é o empregador. Você acha que ele vai diminuir o lucro dele ou ele vai tirar do seu fluxo de caixa para de pagar? Em cima. Foi votado. Valeu, meu. E aí, Kim? E aí? De novo. Bom? Primeiro ponto, tá? Peguei algo aqui que é mentira, né? Infelizmente, vou ter que explorar. Você falou que se vai ser um roubo porque o patrão ele vai chegar lá e vai incidir o valor. Ele vai tirar o valor do trabalhador, então ele vai tirar esse valor do FGTS, dessa porcentagem que ele teria de pagar esse encargo. Só que isso é mentira. Não, eu não entendi. Quem vai tirar do quê? Pra onde? Não, é que você falou o seguinte, se o trabalhador é empregado, aí tem esses 8% do FGTS. Certo. O patrão vai chegar lá, vai diminuir o salário dele e ele vai ser roubado. Essa é a sua tese. Certo. Isso é mentira. Hoje, os sindicatos é tabelado. Hoje, por exemplo, um garçom, um porteiro, ele tem um valor, um piso lá estabelecido pelo sindicato. Independente se o trabalhador é empregado ou não, ele vai ter que pagar aquele valor que foi imposto ali pelo sindicato. Então, isso não existe. Segundo ponto, do mercado de bens de capital. Eu vou fazer duas premissas, aí eu passo a bola para você. Mas o mercado de capital, primeiro, colocar no tesouro é meio complicado, ou, na verdade, não no tesouro, isso daí eu vou explorar depois. Mas, colocar o trabalho para colocar isso, o dinheiro no investimento, no CDI, é meio complicado porque o FGTS é um valor indenizatório, que todos os países do mundo têm. É um valor onde ele vai ser uma proteção quando o trabalhador sair. E se a gente deve revisar no investimento ou não, é um debate, mas não significa que é roubo. E o terceiro ponto, tem vários países que usam sim uma porcentagem na folha, imposto na folha, e inclusive não só na folha. Na hora que vai empregar, por exemplo, na Alemanha, né, o valor sai ali do empregador também, para financiar a saúde, por exemplo, 2,5% na Alemanha. Então, financia uma política pública da saúde. Tem também a França e tem a China também, que tem esses dois modelos. Então, já são duas perspectivas que desmente o que você falou. E é isso. Passo a bola para você. Tá, vamos lá. Você falou que todos os países do mundo têm FGTS, assim? Não, isso é mentira. Você falou. Não, eu falei que eles usam uma porcentagem para fazer política pública. É diferente. Você falou todos os países do mundo têm. Não. Antes de você falar o que você falou, que os países usam o valor para política pública. Todos os países do mundo têm. Não, eu falei que ele usa para política pública. Todos os países vai voltar e as pessoas vão ver isso. Então, vamos lá, então. Então, vamos partir da sua nova... Tá, é verdade, a pessoa vai voltar e vai ver que estou certo. Vamos lá.
Todos os países do mundo tiram dinheiro da folha para mandar para política pública? Não, alguns países usam, Ah, você falou que nenhum, alguns, você falou que nenhum, mas a maioria usa sim. Tá. A Alemanha, a França, Itália. Negativo, A China, negativo. a China é o que mais usa. Negativo, É o país que usa para financiar a saúde, para financiar Negativo. a Previdência também. Você sabia que a China faz isso? Não é na folha sobre faturamento da empresa. Esse financiamento de política eu pública tava desse falando país. na folha, Itália, na folha Alemanha. salarial, na folha do, Não é na do, folha do do empregador. faturamento, Na não. folha do empregador do valor bruto. Não. É isso que eu tô falando. Tá errado, nessa não é na folha no perspectiva. faturamento. E outra Você tá coisa. totalmente equivocado. E outra coisa, sobre tabelamento de sindicato, você realmente acha que uma decisão de um sindicato faz com que um empregador vá lá, tenha que pagar algo a mais para o funcionário, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu lucro, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu fluxo de caixa? Veja lá. Com certeza, Vamos lá. Vai ser inconstitucional. Vamos né? lá. Vai ser proibido, né? Não é proibido, porque a gente acho tem que não. 40 milhões de pessoas na informalidade. Então vocês partem da falsa premissa, de que direito formal é direito de fato, e não é. Tanto, e outro ponto, você falou, o sindicato tem uma tabela. Mais de 80% dos trabalhadores brasileiros não são sindicalizados, então não tem essa tabela. E outra coisa, essa tabela não é universal, né? Essa tabela, ela é com base em convenções coletivas. Tem sindicatos que tem sindicatos que não tem. Então, assim, essa premissa universal não existe. E ainda que existisse, a imposição de algo formal não significa que, no fato, o empregador vai ter a bondade de pagar mais sem abater nada do empregado. Perfeito. Vamos lá. O seguinte, a questão do FGTS, a maioria sim, a maioria tem a questão do sindicato. Óbvio, a gente tem que aumentar a participação sindical. E também, maioria tem que ser um sindicato? Não, a maioria do que tem a questão do FGTS, que recolhe na folha, as pessoas, o que é recolhido da folha são pessoas que têm o tabelamento do sindicato, são as pessoas que recebem um salário mínimo. Esse é o ponto. A maioria de quem recebe FGTS... A maioria da população não, mas as pessoas que estão empregadas, o que vai incidir na folha é sobre a questão, o que o patrão vai pagar, o que foi tabelado do sindicato. Não, mas a maior parte dos empregos formais não estão sob convenções coletivas. Não, aí nesse ponto sim. Mas então a sua afirmação está errada. Só que não é. Porque, olha o ponto. O sindicato é o seguinte, mesmo que não tenha a representação, não tem, Pausa. você está partindo da premissa marginalista. Valeu. Esse também é novo. E aí? E aí, Kim? Beleza? Eu sou o Gabriel Amorim, eu sou advogado recém-formado em Direito na USP, estou na Juventude Trabalhista e estou começando a produzir uns conteúdos na internet. Kim, algumas questões você ainda não conseguiu responder. Bora, doutor. A primeira delas é que você está o tempo inteiro questionando a questão dos valores do FGTS. Exato. Mas a gente tem que considerar que 40% deles vem de indenização. Então hoje a gente tem um sistema que vai te garantir pelo menos a inflação, ou seja, pelo menos como se você tivesse pego esse dinheiro e não gastado em nada, e ainda te render 40%. Eu acho que é algo que rende mais do que as poupanças. Segunda questão que você falou. Você disse que modelos de FGTS não existem em lugar nenhum do mundo. Realmente, dá para concordar com você. Dificilmente um desenho específico brasileiro vai ter uma réplica exatamente igual. Mas você utilizar valores de fundos públicos para investimento é algo não só muito comum, mas que vocês defendem no livro amarelo. E outra coisa, você questiona que Minha Casa Minha Vida, metade das casas não foram construídas direito, coisa do tipo. Tudo bem, a gente pode então discutir reformas, mas o fundo em si, servindo como investimento para saúde, saneamento, infraestrutura urbana, não me parece uma coisa ruim. Passo a bola para você. Parece, porque veja, nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, políticas públicas de infraestrutura, de habitação, de saneamento básico, todas são financiadas pelo orçamento único. O Brasil que tem essa loucura de ter 1 milhão de fundos em que não estão não tem a transparência que tem o orçamento geral da União, não tem a mesma fiscalização que tem o orçamento geral da União. Então, só o fato de estar sob este modelo de fundo permite que tenha mais fraude, permite que tenha mais má execução, segundo a Controladoria Geral da União, segundo o Tribunal de Contas da União, justamente pela falta de transparência, como existem em milhares e milhares de outros fundos. Então, o modelo de fundo nesses modos do FGTS implica nessas políticas públicas ruins porque é menos transparente. E o outro ponto, sobre rendimento, ter uma multa de 40% no final não significa que existe um rendimento de 40%. Acho que você confundiu as bolas aí. Se ele recebe 40% no final, isso não significa que o dinheiro que está lá parado dele está rendendo 40%. Não, mas é um valor que ele vai receber. Um valor a mais que isso, mas você falou que renderia num você investimento falou com segurança. Não, negativo. O rendimento... Não, o rendimento do jeito que eu falei, pode falar. Não é nem a tecnicidade. Esses 40% que ele sacaria no final seriam mais porque o dinheiro dele teria rendido mais. Não, tá bom. Eu quero falar sobre a outra questão que você trouxe. Certo.
Você disse dos fundos. De novo, você não me respondeu o fato de que vocês prevêem no livro amarelo um fundo para investimento. Se você acha que é tão pouco transparente, tão pouco eficiente... Não, mas aí é um rasga fundo, esse aí é o livro. fundo único soberano. É muito diferente de ter a quantidade de fundos que a gente tem. Outra questão. Desculpa, quais foram os seus argumentos sobre os fundos? Esqueci. Há pouco transparente. Segundo o CGU, o TCU, O TCU é pouco transparente. está sujeito à fiscalização do TCU. Sim, fundo e o próprio do TCU FGTS. diz que é pouco transparente. Tá certo, a gente pode debater mecanismos para melhorar. Mas aí o terceiro ponto que é o principal. Você acabou de falar que o orçamento público vai colapsar. Você quer trazer esses investimentos para o orçamento? Eu não estou conseguindo entender você. Sim, porque veja só, a gente vai ter margem no orçamento público, se a gente aprovar a minha PEC, para fazer investimentos, sem necessidade do FGTS. A gente está falando de 1 então, trilhão... Enquanto não a gente aprova tá sua falando, PEC, a gente você tá falando, é contra levar para o orçamento. a gente Vamos está manter o falando, FGTS. a gente está falando... Não, negativo, porque a gente consegue... Tá colapsando. Veja só, não vai ter investimento para nada. Né? Então, Se mas você vai colapsar, botar os do FGTS? Não vai ter investimento para nada. O próprio, você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro Você do não tá FGTS? conseguindo responder minha questão. Claro que eu tô. Você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS se mais de 100% das despesas forem obrigatórias? O que vai acontecer? O governo vai passar a mão no direito do FGTS. Exatamente o que trouxeram para você, você também não soube responder. O quê? O que garante que uma vez que você acabe com o FGTS, esse salário vai migrar diretamente para o trabalhador? Nada nunca garante nada na política. Exatamente. Nenhuma lei garante. Então você vai acabar com o FGTS, Pausa. provavelmente vai meter no A bolso. perspectiva de que uma lei garante alguma coisa é a perspectiva da esquerda.